Saudações a todos que me estão a ouvir e ver a partir deste canal. Eu sou Domingas Matamba, ou simplesmente Lumatamba. Sou formada em História pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Eu sou poetisa declamadora, comentarista radiofónica e televisiva, aspirante a escritora. Agradecer desde já a Academia BAE pelo desafio e cá estou para podermos falar então sobre a obra Meio Sol Amarelo de Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi, que hoje tornou-se então um ícone de autoras anglófonas com maior influência dentro da escrita ou da literatura africana, porque de fato a sua escrita atrai novas gerações de leitores para os interesses da própria literatura africana. Meio Sol Amarelo é um romance onde conseguimos perceber a presença do realismo e naturalismo como uma corrente muito presente na obra e que apesar de retratar uma história de amor em tempos de tensão, estamos a falar de concretamente 1960, o ano que se acentua ou denomina-se o ano das independências africanas, e Nigéria estava a ver então a tensão da divisão europeia, as potências europeias, e fez com que de fato a Nigéria abraçasse outras tradições, outras culturas, como os do Yoruba, os Hausas, os Ibos, e a história começa no centro da casa de Odenigo e Olana, em Nsukka, né? Olana, que vem de uma família de classe alta, em Lagos, e que, por ter sempre os pés assentes no chão de frente de sua irmã Kainene, a sua irmã jovem, ela não revê-se no seu meio familiar e então decididamente ela parte para Nsukka para poder viver uma experiência amorosa com seu amante Odenigo, mas o seu maior interesse era lecionar na Universidade Comunitária de Nsukka. No entanto, ao decorrer da história, nós vamos encontrar Odenigo como o servo de Odenigo, né? O Hugo, um servo que vem de um vilarejo, uma vila muito pobre. Só para terem noção, ele nem sequer imaginava que existia no mundo alguém que comesse carne todos os santos dias. Não obstante estar a viver as tensões sobre a pretensão de tornar Biafra um Estado independente, ainda assim Olana, né, abraçou ou decidiu viver o seu amor, a sua paixão com Odenigo, que também já tinha uma certa influência dentro da comunidade universitária e era um nacionalista revolucionário da Nigéria. E isso facilitava, de certa forma, o gosto que Olana tinha pelo Odenigo, que fez com que deixasse o seu anterior companheiro, porque via robustez, decisão, via revolução. Ela pensava que, de certa forma, alguma coisa iriam fazer juntos para a Nigéria e que tinham que estar juntos, que é para a unificação da sua comunidade. Enquanto isso, Kainene ia fretando com vários militares e foi assim fechando os seus negócios militares, seus negócios, seus negócios milionários. E claro, esta posição de Olana de uma mulher com os pés assentes no chão não só criou um conflito ideológico na comunidade em que pertencia, nem assim como os homens que sempre queriam tê-la como amante e com a condição de fortificar, de enriquecer sempre os negócios do seu pai. Tanto é que ela renegava qualquer tipo de favor vindo de cooperadores, né, dos seus pais.
e de certa forma foi levantando alguma curiosidade por parte de outras mulheres, como é o caso da sua prima, que decididamente via na Olana uma mulher muito decidida, que queria o que fazia sempre o que queria, né? E ela dizia: tu fazes porque já tens estudo feito, és uma mulher vivida, és uma mulher que não conclui os seus estudos cá e, no entanto, tens uma visão diferente do mundo. O estudo dá-te esta possibilidade. E ela servia de exemplo para outras mulheres menos fortes, como a Olana. Né? Como dizia, por serem irmãs diferentes, cada um foi tomando um rumo segundo aquilo que era a sua própria pretensão. Consegui perceber durante o enredo desta obra que a preocupação da autora, a Chimamanda Ngozi, quanto à sua produção textual, ela tem uma linguagem simples, ou de simplicidade na escrita, mas que não retira, de certo modo, o fator qualidade, né? E também a ligação com a significância da clareza textual. Nós estamos a falar de um romance onde podemos perceber o realismo, naturalismo presente durante o decorrer da história, e Chimamanda ela vem dar uma outra visão daquela diferente que o Ocidente ou as potências europeias tinham sobre o nosso continente africano e particularmente sobre a Nigéria. No entanto, ela vem nos dar uma lição de não procurarmos sempre não fazer nada quando temos o fator problema identificado. Apesar da destruição, apesar do Ocidente, das potências europeias criarem desestabilidade econômica, financeira, tradicional, desestruturarem as nossas culturas e tudo mais, ela não vem com um meio sol amarelo nas questões políticas culpabilizar. Ela levanta questões muito preponderantes, como a questão que devemos ter sobre o respeito do ser humano, em particular, sobre não nos apegarmos aos problemas e partirmos para a resolução. Ela faz uma exposição sobre todos os fatores que devemos enfrentar no dia a dia, porque este livro retrata também a atual situação que as sociedades africanas vivem, sobre as questões de nós sabermos a real história do nosso continente, podemos valorizar sem culpabilizarmos, pese embora os fatores para as consequências do nosso estado atual, do nosso continente existirem, mas ela levanta questões sobre chegar a uma dada altura em que o próprio indivíduo terá de decidir sobre a questão da lealdade, a questão do amor patriótico, a questão da fidelidade, a questão de ser ou não um bom cidadão, né? Mas independentemente de ter passado por situações tensas, por situações muito complexas, como aconteceu quando as próprias potências decidiram dividir a Nigéria. Alguns civis tiveram que migrar para o norte da Nigéria, outros infelizmente foram massacrados, mas ainda assim Olana tinha o espírito de poder resgatar a sua irmã Kainene e poder trazer um ar de esperança para aquela comunidade universitária em Nsukka e, no geral, a própria Nigéria. Então, ela levanta as questões que todos já conhecemos: quais são os culpados, quais são os motivos para o grande interesse de outras potências mundiais terem sobre o olhar da África, mas ela faz apenas uma exposição sobre como devemos agir quando estamos a passar momentos tensos, porque culpabilizar qualquer que seja a situação que estivermos a passar não nos torna menos
menos sofridos, não torna a situação menos cansativa, menos demorada, menos dolorosa, mas ela levanta questões de que nós devemos levantar as mãos e ir atrás daquilo que nós almejamos. E a título de exemplo, o Meio Sol Amarelo levanta questões muito proeminentes como do Americana, né, que tive a oportunidade de ler em 2015. Ela tem sempre aquela atenção sobre o amor ao próximo, sobre questões como a discriminação sexual, direitos humanos, sobre a questão racial, sobre a xenofobia, sobre a questão de preconceitos. Nós não devemos, de certa forma, estarmos fechados sobre uma caixa de pensamentos para podermos mostrar aquilo que somos. Devemos viver sem ter que seguir estereotipos, padrões, vivermos fora da caixa, mas fazermos alguma coisa diferente para mudarmos a nós mesmos, a quem está no nosso redor, ao nosso redor e quem sabe o mundo completo. E Chimamanda, ela vem dar esse ar de suavidade, né? Uma